Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos para mais uma lição do nosso Mestre Jesus, que possamos aprender e pôr em prática no nosso dia a dia todos os seus ensinamentos. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje o livro será Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Não use de violência. Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Essas palavras Jesus dirigiu a Pedro, quando o apóstolo golpeou a orelha de um guarda que havia ido prender Jesus. Toda violência que cometemos com o próximo desencadeia mecanismos de violência contra nós mesmos, o que nos leva a perder a própria paz. Todos trazemos em nosso mundo íntimo impulsos agressivos em maior ou menor grau. Nosso trabalho deve ser no sentido de gerenciar as emoções para que não venhamos a agir como Pedro no episódio citado, usando de violência para com o próximo, seja física ou verbal. Isso não quer dizer passividade diante do mal que nos acomete. Devemos modular a nossa agressividade a um nível não violento, preservando e utilizando a energia vigorosa remanescente para nos posicionar com firmeza frente a algo que nos incomode ou machuque. Então, Pedro era um apóstolo de Jesus que tinha certa dificuldade em controlar a ira, a agressividade. E quando ele, ainda mais naquele período, um período de tanto primitivismo, em que Jesus veio para trazer uma sabedoria mais refinada, uma sabedoria mais sensível, e trazer sensibilidade a homens extremamente grosseiros, homens ainda muito violentos. Ele teve que lidar com essa violência toda, e Pedro, embora tivesse a ira como um dos seus vícios de comportamento, ele tinha um coração enorme, um espírito de muita elevação, tanto era que foi escolhido para ser um dos apóstolos de Jesus. Mas isso não quer dizer que, embora tenha sido um apóstolo, que tivesse muito amor em seu coração, que fosse de um espírito caminhando para uma elevação, ele ainda carregava, como todos nós carregamos, uma sombra no nosso espírito. Quando a gente tenta ser quem a gente não é, nós mascaramos as nossas emoções. Tanto que, se compararmos Pedro a Judas, nós vamos perceber que Pedro, embora com uma personalidade mais raivosa, não conseguia, embora ele também traiu Jesus, Jesus até avisou que ele iria traí-lo, no sentido de entregar onde Jesus estava, mas que ele sabia da presença de Jesus ali naquele momento. Então, Pedro não conseguiu ficar com a boca quieta, ele acabou falando também, mas ele era verdadeiro, espontâneo, ele não era falso. Já Judas se utilizou da falsidade, embora também tivesse no fórum íntimo um desejo, uma vontade de que Jesus libertasse materialmente as pessoas que viviam em extrema pobreza e viviam debaixo de uma política na época muito pesada. Mas Jesus não veio para trazer
esse tipo de libertação. A libertação que Jesus veio trazer foi a libertação da alma. E Judas entendeu que fosse uma libertação no sentido literal, né? Das pessoas, que Jesus iria libertar as pessoas daquele momento tão turbulento e difícil para os mais necessitados. Pedro, em contrapartida, entendeu qual que era a finalidade de Jesus, era extremamente amoroso, mas tinha dificuldade em lidar com a ira. E Jesus pediu que ele guardasse a espada. Então, esse é o convite que Jesus fez a todos nós, que possamos guardar a nossa espada nos momentos em que nós nos sentimos desafiados e que nós sentimos que estamos sendo injustiçados, que mesmo certos em algumas situações, a gente tem que entender que não dá para ser olho por olho, dente por dente. Isso, como está ali no texto, não significa que não tenhamos que usar de energia para defender o que é certo. Temos sim que defender o que é certo. Temos que nos impor, porque senão como funcionará a sociedade se nós agirmos todos de forma muito passiva frente a iniquidades, frente ao erro? Nós temos sim que usar de firmeza sem usar de violência. E isso a gente vai trabalhar encarnação a encarnação, no sentido de ir sublimando. Sublimando significa ir transformando a nossa ira num sentimento mais ameno. E não forçando também, né? Porque se a gente força uma bondade, a gente se torna um passivo-agressivo. Aparenta ser bonzinho, ser muito pacífico, mas demonstra a ira e a irritabilidade com gestos que escapam, que a gente acaba percebendo que ali tem uma raiva embutida, mas que com verniz de passividade. Então, não é isso, é trabalhar a ira no sentido de se perguntar a todo momento: eu preciso agir com tanta agressividade? Eu preciso berrar, gritar, avançar, lutar fisicamente, tirar uma arma, né, e ameaçar o outro com uma arma, com um revólver mesmo, com uma arma branca, uma faca, qualquer coisa do gênero. A gente tem que refletir: eu preciso usar dessa agressividade? Por quê? O que a atitude do outro, respirar, esperar, né, as pessoas que são mais mais bilhosas, mais iradas, precisam passar aqueles minutinhos, respirar fundo, esperar uns 3 minutinhos antes de reagir. E aí ponderar se vale a pena. Como ele também escreveu ali, o José Carlos de Luca, quando a gente está agredindo ou com palavras ou com ação o nosso semelhante, a gente está na mesma sintonia e também a gente se desequilibra. Quando nós estamos irados, a psicologia antigamente achava que era necessário que você gritasse, que você batesse numa almofada para você liberar a ira. Hoje nós já temos estudos que a mesma força que você faz para esmurrar uma almofada, você está mexendo com toda a sua estrutura física, você está mexendo com hormônios, você está mexendo com as suas células. Então, o mais indicado é que nós possamos ponderar se o que na atitude daquele nosso irmão está mobilizando dentro de nós tamanha irritabilidade. E pode ter certeza que muitas vezes, quase 100% das vezes, é porque estamos sendo contrariados. Então é como se uma criança interna, uma criança interior, fizesse uma birra, né? Como você arrancar um brinquedo de uma criancinha de 2 anos, 3 anos, ela não tem recursos para entender que aquele não é o momento de brincar, então ela tem o brinquedo dela retirado. O que ela faz? Ela se joga no chão. Quando nós agimos com ira, com agressividade, nós estamos exatamente agindo como aquela criança pequena. Então, em algum momento do nosso desenvolvimento, ou porque nós abafamos as nossas emoções, ou porque nós não amadurecemos
o não, e a gente não age bem em relação ao não, nós perdemos o controle quando somos contrariados. Tem sempre a ver com o nosso mundo interno. E na grande maioria das vezes é porque nós não desenvolvemos mecanismos para lidar com o não, com o outro fazendo aquilo que eu não gostaria que fosse feito. E quando eu ajo com ira, eu estou usando um mecanismo de defesa muito primitivo, muito precoce. Eu estou agindo como se eu fosse uma criança de 2 anos de idade. Então, todas as vezes que a gente percebe que a gente vai perder a estribeira, você tem que lembrar disso que a psicóloga aqui está dizendo. Eu estou agindo como uma criança de 2 anos de idade, porque eu não posso ser contrariado, porque a minha verdade é absoluta. E mesmo que a outra pessoa esteja absolutamente errada, mesmo assim eu tenho que entender que eu não posso agir como uma criança irada, que eu preciso respirar e tentar argumentar com outra pessoa o que você gostaria, ou então o porquê que aquela pessoa está errada, agindo de forma ponderada. Isso são recursos de um adulto. Quando eu ajo de forma descontrolada, isso são atitudes e recursos de uma criança mimada de 2 anos de idade. E a criança não é mimada com 2 anos de idade, na verdade a criança realmente não tem recursos. Mas nós adultos já temos recursos para entender que a vida não funciona do jeito que eu quero. Então às vezes um pai, ele briga com o filho porque o filho está sendo rebelde numa determinada situação ou teimoso. Só que ele não se dá conta que ele também não pode ser contrariado no ambiente de trabalho, pela esposa, ou a esposa pelo marido, ou com um amigo. Em qualquer situação, esse adulto também não pode ser contrariado. Mas ele fica bravo com o filho adolescente, porque aquele filho adolescente está sendo rebelde e teimoso. Então a gente tem que fazer essa leitura interna e descobrir, em primeiro lugar, que a ira, o primeiro órgão do corpo que vai ser afetado será o fígado. Por isso que a gente fala que uma pessoa que é irada é uma pessoa que despeja mais bile do que o normal, né? Uma pessoa bilicosa, uma pessoa que está com o fígado inflamado de tanta raiva. Então a gente tem que entender que todas as nossas emoções correspondem a um órgão do nosso corpo e pensar no que Jesus disse a Pedro, né? Guarda a sua espada, porque não será assim que nós iremos evoluir e não é assim que a gente resolve as coisas. Vocês pararam para pensar numa questão? Há 2026 anos atrás, Jesus veio ao planeta para trazer o amor. E ele, praticamente, a sua jornada, peregrinando, ensinando, que a gente lê nos relatos, vamos dizer, foi mais ou menos em torno de 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos ele trouxe uma lição que até hoje serve para a humanidade e que ainda não colocamos em prática. Vocês já imaginaram a dificuldade, quer dizer, não para Jesus, mas escolher quem seriam os apóstolos naquela época? Mas era uma época onde todos eram, todos tinham a ira, né? Todos resolviam olho por olho, dente por dente. E hoje? Se nós pegarmos de 2026 anos atrás, qual será que era a população mundial? Bem reduzida. E depois, se vocês pesquisarem, quantas guerras vieram após Jesus? E a humanidade vem se reciclando e fazendo guerra. Vem se reciclando e fazendo guerra. E a população aumentando. Onde eu quero chegar com tudo isso? 2026 anos depois, estamos em meio às guerras. A diferença é que antes você puxava uma espada e matava 1, 2. Agora você joga uma bomba, mata 300. Ou muito mais. Ou muito mais, mas isso num dia, numa bomba, né? Um míssil mata, né? Tudo por quê? Para demonstrar o meu poder, que eu sou melhor, ou maior, ou mais forte. Tudo que me vem à mente por uma única palavra: orgulho.
Por que eu estou em meio às guerras? Se eu quero mostrar que eu sou maior que o outro, eu estou deixando o quê? O meu orgulho falar mais alto. E quando nós vamos conseguir controlar isso? Eu fico imaginando a trabalheira que a gente dá para a espiritualidade, né? Ir, retornar, desencarna, reencarna e voltamos com os mesmos sentimentos para serem ajustados aqui. O orgulho. Toda guerra começa de onde? E aí não vamos falar guerra de uma forma global. Vamos trazer para dentro de casa. Para um vizinho, para um familiar. Como é difícil conviver. E ainda assim, Deus, na sua imensidão de amor, que nunca se esgota, nos dá novas oportunidades. Novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades. Então eu acho que de tudo isso que a gente vem refletindo, a grande luta nossa é contra nós mesmos, no nosso orgulho, né? Quando é que eu vou levantar a bandeira da paz e vou entender que eu não sou melhor que o meu irmão, que eu não tenho uma condição de gênero melhor que o outro irmão, mas eu tenho que defender minha bandeira contra o homossexualismo, contra a política, contra o futebol. Eu acho um grande absurdo você ver muitas vezes numa partida de futebol, onde você deveria estar se divertindo, torcendo para o seu time, e você vê a torcida lá se pegando de tapa. 2026 anos depois de Cristo. E ainda assim Deus, na sua infinitude de amor, nos dará novas oportunidades para retornarmos e aprender. Então somos eternas crianças, né? Eternas crianças, mas tá na hora de crescer, né? Nós não podemos, porque a gente é imortal, achar que a gente tem a eternidade para evoluir. Porque a gente atrapalha outros irmãos. O nosso atraso não atrapalha só a nossa evolução, atrapalha todas as pessoas que estão conectadas a nós. Então isso é um processo em cadeia. Se eu sou atrasada, eu tenho coisas a acertar com os meus semelhantes, eu estou conectada com eles numa trama. Então, se eu me atraso e insisto na minha rebeldia espiritual, eu atraso o meu semelhante, não porque ele está atrasado, mas porque eu comprometo a evolução dele. Tem uma história, não sei qual dos livros do Chico Xavier, de um espírito de bastante elevação, e que ele já estava num patamar já ascendendo para posições mais elevadas espiritualmente, mas ele não poderia. Ele estava estacionado porque ele tinha algo a ser resolvido com uma ex-sogra dele. Só que ele não encontrava essa ex-sogra para poder fazer esse resgate, fazer esse acerto. Então, não foi explicado quais os motivos de encontrar essa ex-sogra. Mas, de qualquer forma, vocês percebam que a elevação espiritual dele estava comprometida porque a consciência dele, não é porque ninguém estava impedindo que ele ascendesse, mas a própria consciência culposa por não ter ainda se retratado com a ex-sogra o impedia de seguir. Ele não se sentia preparado para outras esferas espirituais devido à culpa que ele sentia pela ex-sogra por algo que ele havia feito. Então, nós estamos todos conectados. Você vê, né? Ele não achava, talvez, por uma questão de que ela estava em alguma zona mais atrasada e ainda não estavam se encontrando para fazer essa reparação. Então, nós estamos todos conectados. Não adianta a gente achar que eu vou olhar só para mim,
eu, né, passo de ano espiritualmente falando, mas se eu comprometo a existência espiritual, a evolução espiritual de outros. Então é sobre isso, gente. Vamos pensar que a ira, a raiva, isso não quer dizer que nós nos deixemos de nos posicionar frente ao erro. A energia é necessária, a ira não. Que é errado, está errado. É. Não tem que ter nenhum sentimento de concordância, né? Se está errado, está errado. Agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de paz, de fé, de perseverança. E nesta comunhão, nesta união de sentimentos de nossos corações junto a Jesus, vamos emanar nossos melhores sentimentos ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias no mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, que esse ente querido, ao se encontrar nesta nova fase de sua evolução, possa ser acolhido, amparado, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, possa ser também envolvido em energias de amor, de paz, de fé, de perseverança. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, casais que se agridem, violência contra os próprios filhos, violência dos filhos contra os pais. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos pegando esse parente, esse amigo, e vamos colocá-lo no colo de Jesus, para que Jesus possa abraçá-lo e fortalecê-lo. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, de nossos familiares, parentes e amigos, que a Tua presença traga para nossos lares amor, paz, muita luz em nossos caminhos, que possa contagiar nossos vizinhos, nossos parentes e amigos. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para nos fortalecer, para curar nossas enfermidades, para nos auxiliar em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos seguem no YouTube, Aura Vibração Espiritual, e também no Facebook. As nossas vibrações inéditas, elas ocorrem mais ou menos a cada 15 dias,
mas contamos com inúmeros vídeos disponíveis com vários temas, com temas diversos. Nos acompanhe. E nunca se esqueçam que Nós amamos vocês. Beijão, meus Ótima semana. Tchau, tchau. Em cima.